A CPI da Covid pediu a condução coercitiva de Carlos Wizard, que está nos Estados Unidos. O empresário, que faria parte do suposto gabinete paralelo da saúde do governo federal, deveria depor nesta quinta-feira. Ele já tinha obtido um habeas corpus no STF que o dava o direito de não responder a perguntas. No entanto, Carlos Wizard não compareceu, o que irritou o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD. O que me espanta é um cidadão procurar o Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas corpus, para vir esta CPI, para ficar em silêncio nas perguntas que forem feitas a ele, e ele não aparece. O seu Carlos Wizard está achando que conseguir habeas corpus no Supremo é que nem ir na quitanda comprar bombom. É uma falta de respeito. Por isso, nesse sentido, oficiaremos a um juiz criminal para que requisite a autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá solicitar o auxílio da força pública. De acordo com Omar Aziz, a CPI solicitou à Justiça Federal que o passaporte de Carlos Wizard seja retido assim que ele regressar ao país. O empresário acompanha fora do Brasil o tratamento médico de um parente. Nesta quinta-feira também estava previsto o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques. Entretanto, por causa da votação da MP da Eletrobras, o presidente da CPI, Omar Aziz, cancelou a sessão. Determina a secretaria que comunique ao senhor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques que nós iremos remarcar o depoimento dele em virtude de ter uma medida provisória de interesse da população brasileira e que todos os senadores, inclusive esse presidente, têm interesse de debater essa matéria, porque se trata de uma medida provisória que mexe com a estrutura da energia elétrica do Brasil. Omar Aziz pediu desculpas ao servidor Alexandre Silva Marques, que já se encontrava nas dependências do Senado. O auditor é apontado como responsável pelo documento que fala em possível supernotificação de mortes pelo coronavírus no país. O funcionário do TCU, assim como Carlos Wizard, tinha conseguido uma liminar para ficar calado. Já o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, voltou a alfinetar Wilson Witzel um dia depois do embate que teve com o ex-governador. A doutora Carolina Figueiredo, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tornou réu por organização criminosa, acusação de desvio de dinheiro da saúde, ele e a sua mulher, 2 secretários e o presidente do PSC. Ele é réu pela 2ª vez. Então, só queria deixar consignado isso para que não paire a forma ontem que houve o depoimento e a nossa participação. Só para deixar isso consignado. Então, ele não é o santo que ele veio dizer que é. Jorginho Melo se referiu à decisão da Justiça que, no mesmo dia do depoimento de Wilson Witzel, o tornou réu, mais uma vez, por desvios. Nesta sexta-feira, a CPI da Covid ouve os médicos Ricardo Zimmermann e Francisco Alves. Ainda sobre a CPI, apesar de falta de consenso na cúpula da Comissão da Covid, o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, decidiu incluir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na lista de investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele disse ter tomado a decisão, mesmo com a opinião contrária de colegas da CPI. Renan Calheiros reconheceu que colegas como o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, avaliavam que ele deveria aguardar um aprofundamento das investigações sobre o ministro da Saúde antes de incluir Queiroga entre os investigados. É com esse tema que a gente abre então a nossa edição desta quinta-feira. Vamos direto a Brasília para a análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Aliás, um abraço para o Fiuza, que não está aqui, estará amanhã. E um grande abraço aí, boa noite para o compadre Augusto, que já está de volta aí a São Paulo. Olha, Vitor, só o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, é que não sabia que o empresário Carlos Wizard não prestaria depoimento hoje no plenário da CPI, porque ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e todo mundo sabia que ele estava nos Estados Unidos. E ele oficiou a CPI pedindo para que o depoimento fosse à distância, né, através da internet, e ele mesmo respondeu que não, que é impossível. A CPI não quer abrir exceção para que o depoimento seja remoto. E ele sabia disso e fingiu ali estar surpreso e nervoso.
E olha, só não mandou matar ou bater o empresário Carlos Wizard, porque isso não é possível legalmente. Mas pediu a retenção do passaporte, a condução coercitiva, que é aquela condução através da polícia e tal, tudo isso do empresário, que não cometeu até agora absolutamente nenhum crime. Mas é tão previsível esse relatório final do relator, senador Renan Calheiros, que o Supremo Tribunal Federal já entendeu, já descobriu. E é por isso que está concedendo o direito de ficar em silêncio no plenário da CPI. É isso mesmo. O próprio empresário Carlos Wizard conseguiu o habeas corpus para ficar em silêncio no plenário da CPI. Ou seja, ele comprovou que, na verdade, ele não é testemunha, e sim um investigado pela CPI. E, como tal, ele tem o direito de não criar provas contra ele mesmo. É assim essa enxurrada de habeas corpus do Supremo, porque os ministros estão entendendo que a CPI já tem no relatório final as indicações de indiciados, inclusive o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Também 2 ex-ministros, o ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, e Ernesto Araújo, de Relações Exteriores. E fora outros auxiliares próximos do presidente Jair Bolsonaro. Ainda repercute por aqui, esta fala do senador Jorginho Melo é uma das falas que repercute muito, o uso que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez do palanque político, ou seja, da CPI da pandemia, para fazer o seu desabafo, para fazer o seu discurso, para tentar jogar no atual governo pechas e acusações graves, né? E aí, quando a coisa virou contra ele, quando a coisa apertou, ele, como menino mimado, disse: eu não quero brincar mais não. Pegou as coisas dele, colocou debaixo do braço e foi embora. Exatamente porque ele tinha do Supremo Tribunal Federal um habeas corpus que o garantia de não prestar depoimento e, se prestasse, ficar em silêncio. Então é assim que anda esta CPI da pandemia. Uma dificuldade muito grande. Se quisessem, os senadores poderiam sim investigar através de documentos que estão nos cofres da CPI e até depoimentos da Polícia Federal de governadores e prefeitos que já estão sendo processados por desvio de recursos públicos. A CPI tem que acordar e entender que este é o caminho da investigação, viu, Vitor? Perfeito. Agora, Ana Paula Henkel, hoje sem depoimentos, né, Ana? Hoje foi um pouquinho mais curta a tarefa de acompanhar o dia da CPI. Seja bem-vinda, Ana. Boa tarde para você. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, mestre Augusto aí de volta aos nossos estúdios em São Paulo. Um abraço para o Fiuza e boa noite para a nossa audiência maravilhosa. Bom, salvei aí o antiácido, né, para as próximas sessões. Agora, Vitor, o Zé resumiu muito bem, né, o que nós vimos aí nas últimas 24 horas, mas enquanto a gente fala que chega de CPI, a gente não aguenta mais esse circo, porque realmente eles não estão chegando onde a população brasileira quer saber, que é o que aconteceu com os recursos federais repassados aos estados e municípios. Eu mudei de ideia hoje, Vitor. Eu quero mais é que eles falem, porque quanto mais esse presidente dessa CPI, Omar Aziz, fala, quanto mais Renan Calheiros fala, mais ridículo fica tudo isso, todo esse circo perante o Brasil. Está todo mundo de olho, né? A gente vem falando já há algum tempo como que o brasileiro vem desenvolvendo e querendo essa maturidade política, né? Hoje a gente sabe escalar aí o time do STF, os ministérios, os partidos, e não sabe de cor os jogadores da seleção brasileira. Fomos às ruas aí gritando o nome de um ministro da Economia, pedindo uma reforma fiscal severa, né? A nossa saúde fiscal ali prontinha para ir para a UTI. Pedimos uma reforma nada popular, fomos às ruas exatamente para pedir o presidente e o ministro da Economia que ajustasse aí as nossas contas, exatamente pensando nas próximas gerações. Passamos a reforma da Previdência, outras reformas aí continuaram sendo passadas no Congresso com o apoio e também com os olhos da sociedade. Então, Vitor, eu acho que tem mais é que falar. Quanto mais essa gente fala,
Eu acho que é melhor para o presidente, melhor para o Brasil, melhor para os eleitores, para ficar bastante escancarado, marcado e tudo gravado em vídeo, o papelão que esses senadores estão fazendo nessa CPI. E agora Augusto Nunes de volta aqui a São Paulo. Tudo bem, Augusto? Boa noite. Bem, boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, meu anfitrião, compadre Zé. Recebeu como compadre, sempre. Parceiro de conspiração, né? Sempre. Boa noite a você que nos acompanha. O Zé tem toda a razão quando ele lembra que o direito que tem o convocado, qualquer coisa de não criar fatos aí que o incrimine ou que pesem contra ele, é decisão da justiça. Isso aí foi muito usado já em outras CPIs e por que não? Agora, só porque não concordam com o G7, que é o grupo dos 7 que controlam a CPI. Aliás, G não é de grupo, não. G é de gangue. A gangue dos 7. E a Ana tem toda a razão também quando fala que o brasileiro mudou com a Lava Jato. Ele aprendeu a identificar ladrões e passou a entender que existe uma regra constitucional segundo a qual todos são iguais perante a lei e que essa regra pode, não só deve, como pode ser seguida, ser atendida quando há juízes e procuradores honestos querendo combater a corrupção. Vamos lá. Eles são, o Renan e o presidente, o Aziz, eles são tão cínicos que eles acham que a gente já esqueceu o que houve ontem. Ontem, o ex-governador Witzel se beneficiou, fez o mesmo uso da lei que fez o Wieser, né? Isso. Foi. Mesma coisa. E, no entanto, ele disse, não, ele vai se retirar, encerrou o depoimento e eu não posso fazer nada. Palavras dele. Não pode fazer nada e não tem que ficar criticando e ameaçando prender, não. Foi um absurdo o que houve ontem, pelo seguinte. Os integrantes da comissão, a maioria, aliás, a gente tem que chamar de oposicionistas, os 4 que falam, procuram a verdade que os outros 7 tentam deformar. Eles não são governistas, eles estão procurando a verdade. Os chamados oposicionistas estão no poder da CPI e fazem o que querem. Bom, ontem, há pouco tempo, eles alegando que a CPI tem que ter um fato determinado, e o fato determinado por eles seriam as supostas ilegalidades ou os supostos crimes cometidos pelo governo, não podia examinar governadores. Foi difícil enfiar os governadores ali. Vai o Wilson Witzel e o Renan Calheiros começa a perguntar sobre milícia, morte da Marielle. O que é que tem a ver com Covid? Aí ele diz, pergunto o que eu quero, como relator, como se ele pudesse fugir ao foco determinado pela própria CPI. Quer dizer, ele pode perguntar o que quiser. Muito bem, eu acho que os 4 oposicionistas não podem perder a chance que perderam ontem de, por exemplo, perguntar o Witzel, que se apresentava toda hora como juiz federal, fui juiz federal por 18 anos, ele é um ladrão, foi afastado em boa hora do governo do Rio pela unanimidade da Assembleia, que também não é lá essas coisas. E está escapando ainda da prisão, merecida, que ele vai curtir. Os 18 anos só deviam perguntar a ele, o que o senhor acha como juiz de um senador como o Renan Calheiros receber dinheiro de uma empreiteira para pagar as contas da amante? Uma linguagem para ele entender. Pergunte a ele. Assim, o que o senhor acha, o juiz acha do presidente aqui, o Omar Aziz, ter tido a mulher presa, 3 irmãos presos, porque junto com ele, presidente, estavam desviando dinheiro da saúde. É isso que eles deviam fazer. É isso. Agora, vai o sujeito, faz um discurso eleitoral ridículo, que ele é um nada politicamente, ele é um futuro encarcerado. Quando ele começa a levar o merecidíssimo cacete da oposição, ele interrompe e vai embora.
O senador Jorginho dizia assim, é uma vergonha para o judiciário, uma vergonha para a polícia, é vergonha para tudo. Aí ele interrompi. E agora, pelo mesmo que disse, ele fez isso, não posso fazer nada, fica ameaçando prender. Quem devia estar preso é o presidente e é o relator. Também para não falar dos outros agora.